Nós estamos iniciando mais um Papo do Bem e hoje nós contamos com a presença da nossa querida amiga Aline Clear Fernandes, que é uma trabalhadora da nossa casa, já de muito tempo, estudiosíssima do Evangelho e da doutrina espírita. E eu quero aproveitar já para agradecer a sua participação, viu, Aline? E dizer que você é sempre muito bem-vinda no nosso programa. A palavra é sua. Doutor Aguinaldo, eu que tenho que agradecer de estar aqui junto com o senhor, porque sempre é um momento de aprendizagem. Apesar de ser um papo, uma conversa, eu sempre aprendo. Qualquer momento eu aprendi na vida que qualquer momento, qualquer conversa, a gente tem que aproveitar para aprender. E falando sobre as bem-aventuranças, que é uma mensagem lindíssima, o próprio Gandhi falou que se o Evangelho se perdesse, né, e ficar só as bem-aventuranças, já não teria muita coisa perdida. Porque ele, embora não fosse cristão, ele era uma seita hinduísta, mas de qualquer forma teve o discernimento para avaliar e entender a grandiosidade do Sermão do Monte. E você que é estudiosa do assunto, fala para nós um pouco sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, do pouco que eu venho estudando, porque eu acho que ainda tenho muito para estudar, mas eu consegui entender o seguinte: ele é um roteiro. Foi um roteiro que Jesus nos deixou. Quando Jesus resolveu, então, subir ao monte, né, que eles dizem lá, e vendo a multidão, ele subiu ao monte, ele resolveu nos passar um roteiro de vida para nós. Primeiro, ele já vinha vivenciando, e só quem vivencia consegue falar algo com muita propriedade, né? Por isso que foi tão impactante o que Jesus nos disse. E ele nos deixou um roteiro. Se a gente pegar o primeiro trecho do Sermão do Monte, que são as bem-aventuranças, ele deixa lá um roteiro do caminho para nós seguirmos, justamente para nós fazermos a nossa reforma íntima, que ela é essencial. Ela é um dos grandes objetivos da nossa encarnação, é a reforma íntima. E às vezes a gente se sente tão perdido, como eu vou fazer essa reforma íntima? Vamos nos lembrar das bem-aventuranças, porque Jesus nos deixou lá 7 primeiros passos, 7 primeiros degraus para a gente começar a fazer essa nossa transformação. Não é fácil, mas ele nos deu o caminho. Isso que a gente precisa aprender a enxergar. Nós nunca estamos sozinhos. Então, Aline, veja que o Pedro, no encontro com Jesus, ele disse para Jesus: Senhor, hoje o Senhor superou, porque muitas coisas que eu não entendia, o Senhor explicou hoje no Sermão do Monte. E a primeira coisa que a gente faz uma análise assim muito superficial, dada a nossa parca condição espiritual para analisar a grandiosidade do sermão, é que praticamente está tudo no futuro, né? Bem-aventurados que serão, né? Porque às vezes a gente quer entender que essa bem-aventurança é aqui agora. Tudo bem, a gente vai ter que trabalhar agora, né? Porque amanhã será o futuro daquilo que nós fizemos hoje. Não é? Se nós não fizermos nada, amanhã não teremos nada diferente. E ele começa pelo sermão enfatizando a humildade, né? A maior virtude do homem. Sim. A humildade, ela é difícil, né? Como é difícil, porque nesse mundo tão material que nós vivemos, é difícil essa humildade. E quando a gente parte para pensar o que seria uma humildade, a gente parte pelo significado da palavra humus, que é aquela terra fértil que está pronta para receber a mensagem, né? E você, então estou pronto para receber a mensagem, mas de repente vem o meu orgulho e não me deixa ouvir essa mensagem. Eu gosto muito, eu sempre lembro de Paulo de Tarso, porque ele teve a humildade suficiente para entender que ele precisava recomeçar, que tudo aquilo que ele precisava, que ele já tinha conhecimento, ainda não era suficiente, que ele precisava recomeçar daquele ponto para frente. Ele não era o vaso escolhido, então, quando a gente pensa em vaso, ele está cheio, mas Paulo, ele foi tão humilde que ele conseguiu se esvaziar para permitir que os novos ensinamentos que ele recebesse esses novos ensinamentos e
fizesse o que ele fez, né? Então, eu lembro sempre de Paulo de Tarso. Quando eu penso em humildade, eu penso nele, porque o terreno estava pronto, a terra era fértil. E ele aceitou, ele teve essa humildade para poder aceitar. Aline, sabe que os 7 pecados capitais, escritos por Tomás de Aquino, ele enfatizou a dificuldade que a gente tem para seguir a lei de Deus, né? Porque o que é o pecado? Numa visão assim superficial, é trabalhar contra a proposta divina, né? E a proposta divina são os 10 mandamentos que são universais, né? E dentro dos 7 pecados, o primeiro deles é o orgulho. Veja que ele já começou colocando o orgulho, né? Que é a soberba. A pessoa se achar acima dos outros, achar que é dono da verdade e no direito de fazer tudo porque está certo. Quando a gente sabe que a verdade tem o tamanho da luz de Deus, nós vamos estar sempre em busca dela, né? Sim. E recebendo-a de acordo com a nossa evolução. Então, o orgulho é um grande entrave, né? Mas uma outra coisa que a gente tem que pensar é na justiça, né? Que outra coisa bem difícil da gente entender o verdadeiro sentido da justiça. O que você pode falar para nós sobre isso? Nós estamos tão acostumados a pensar na justiça, nessa justiça que nós temos. Nós estamos acostumados, na verdade, a pensar na justiça dos homens. Nós precisamos ampliar esse nosso pensamento. Não é só a justiça dos homens, é a justiça de Deus. A gente precisa entender que nós temos uma lei de ação e reação e que é uma forma de justiça divina essa lei, mas só que Deus, dentro da misericórdia dele, nós fazemos a nossa ação, nós vamos colher aquilo que plantamos, mas não necessariamente da forma que nós colhemos, de uma forma muitas vezes até mais branda, porque nós não conseguiríamos colher aquilo de uma forma mais dura. E ele é tão misericordioso nisso, que a gente tem que pensar isso numa forma de justiça, mas nós precisamos nos desapegar dessa justiça dos homens, porque a justiça dos homens, ela é necessária, sim, para nessa nossa época, atualmente. Por quê? Nós precisamos ser contidos em algum momento. Ainda não temos essa evolução necessária para não precisar da justiça dos homens. Mas a gente tem que sair da justiça dos homens, lembrar da justiça de Deus. Essa eu acho que é o grande caminho, é um ponto para a gente começar a entender a questão da justiça. Para evoluir, nós temos que buscar a ordem, não é? Porque é aquela frase clássica aqui, principalmente na nossa bandeira, né? Ordem e progresso, né? Para a gente ter progresso, a gente tem que ter ordem. E para ter ordem, tem que ter justiça. Porque se não houver, tudo desorganiza. O nego faz o que bem entende, a criatura faz o que já está na cabeça e não vai dar certo. Então é necessário que haja justiça. Mas a gente tem que ver a justiça em 2 ângulos. Um que ela colocou da justiça de Deus, que para ser justa tem que ter misericórdia. Qual criança que, fazendo uma série de absurdidades, vai ser espancada pelos pais? Não, pelo contrário. Os pais vão ter muita paciência com aquela criança que ainda não tem noção do que está fazendo. E os pais são seres imperfeitos, ainda até injustos, né, com muitas coisas, mas eles já têm esse critério de passar por cima daquela atitude da criança, porque ela não está fazendo aquilo porque entende. Outro dia, meu netinho, de 5 anos de idade, escondeu dentro do carro, na frente, quando minha filha foi buscar outra criança dentro do colégio. E quando a minha filha voltou e olhou no banco de trás que não viu, ela chamou por ele, não respondeu e ela ficou apavoradíssima. Voltou lá, chamou o meu outro filho que estava esperando a outra criança e falou: cadê o Pedro? Ele sumiu e vamos procurar, o que aconteceu? Meu filho ainda falou: mas como você deixou o Pedro dentro do carro? Não, mas eu só vim pegar a criança, estou olhando lá. Quando ela viu, o Pedro tinha escondido embaixo, na frente, no banco, no chão ali na base, no sopé do carro, e escondido.
E, lógico, foi um desassossego para minha filha. Agora, o Pedro tem 5 anos. Jamais ele ia pensar que ele iria preocupar tanto a mãe, que estaria já preocupado com possível roubo, que a gente fica muito preocupado com tudo isso nesse mundo de hoje. E, portanto, ela apenas explicou para ele que não podia fazer mais aquilo, porque ela ficou muito preocupada, mas não fez nenhum castigo, não fez nada. Se fosse na minha época e eu fizesse isso, pode estar certo que eu teria tomado umas boas palmadas, né? Mas a minha filha teve paciência e explicou. Agora, veja, se a mãe teve misericórdia daquela criança, porque ela era criança, um dia ela vai entender isso que ela proporcionou para a mãe. Deus, que é perfeito, também tem misericórdia de nós. Misericórdia irrestrita, para a gente evoluir, crescer, amadurecer e um dia ele já não ter tanta misericórdia com a gente, porque isso também acontece, não é? O Cristo não disse, será exigido mais a quem mais se der. Na medida que a gente evolui, a misericórdia também diminui. Mas um outro critério da justiça é a justiça nossa para com o outro. E Jesus deixou isso bem claro, fazei ao outro o que gostarias que o outro vos fizesse. Então, nós temos que pensar se o que eu vou fazer para o outro é certo, é justo. Se eu entender que é, tudo bem, mas se não, vamos deixar de exigir a justiça para conosco e vamos ser mais atentos para com a justiça nossa para com os outros, né? E falando de misericórdia, lá está no sermão também, não é? Tá. Sede misericordiosos para obteres a misericórdia. Fala um pouquinho para nós sobre misericórdia, Aline. Como é difícil sermos misericordiosos. Será que estamos preparados para isso? Estamos preparados para sofrer os impactos, né? Para as nossas vivências do dia a dia e conseguimos ter essa misericórdia, olhar para o outro, entender que aquilo que ele fez, que na verdade é uma pura falta de conhecimento da parte dele, que ele ainda não aprendeu, entendermos isso e deixarmos isso passar. Como nós fazemos, como que nós conseguimos fazer essa misericórdia no nosso dia a dia? Eu penso naquelas tribulações do dia a dia, principalmente os filhos. Às vezes os filhos, nós conseguimos ter misericórdia dentro da nossa casa. Eu acho que eu sempre gosto de trazer para a nossa casa, porque é o nosso primeiro local onde nós revelamos o que somos efetivamente. Aquele lugar que a gente consegue mostrar a nossa melhor parte e a nossa pior parte. E a gente consegue ter essa misericórdia dentro da nossa casa, olhar que aquele nosso filho, ele fez algo que não foi bom, e o que eu vou fazer? Como eu vou repreendê-lo? Eu vou explicar para ele, eu vou agir de qual forma? Olha, doutora Aguinaldo, eu vou falar para o senhor, a misericórdia hoje eu acho que é algo ainda muito difícil, e quando nós menos percebemos, nós não fomos misericordiosos, nós não conseguimos agir dessa forma melhor, entender o lado do outro dentro da nossa própria casa. É um desafio, mas eu acredito que os nossos estudos, isso é muito importante, a gente estudar, a gente aprender a observar o que o que acontece ao nosso redor, o que o senhor falou, essa questão de não fazer aos outros o que nós não gostaríamos que eles nos fizessem. Isso apesar de ser uma questão de justiça, também é uma forma de nós podermos sopesar a misericórdia. O que eu vou fazer? Se eu tivesse feito isso, como ele fez, como eu gostaria que conversassem comigo? A gente precisa, então, por isso que eu gosto demais do Sermão do Monte, porque um vai interligando ao outro e você descobre que é um passo efetivamente por vez, mas você não consegue essa misericórdia sem a humildade, sem ter passado pela aflição. Você não vai conseguir exercer tudo isso, tanto que vem ser pacífico do que pacificador primeiro. É muito interessante, mas são passos que nós temos que dar devagar. E se errarmos, tudo bem, não tem problema. Então vamos melhorar. Eu acho que eu agi errado nesse momento, eu acho que a gente também tem que aprender a ter misericórdia conosco.
para que nós possamos nos perdoar e começar de novo. Lembrando que a misericórdia seria o perdão, né? Numa linguagem assim, mais simples. Porque a gente precisaria até de entender um pouco mais de justiça para sermos misericordiosos. Porque ser justo, eu sou muito justo, mas você tem misericórdia? Não, lógico que não. Então você não é justo, porque para ter justiça, para valer, tem que ter misericórdia. Analisar o outro lado. Nem todo mundo está no mesmo patamar, nem todo mundo está numa boa. Às vezes aquele dia a pessoa se permite um ato tão infeliz que a gente já o coloca numa situação mais absurda do mundo. E às vezes não, às vezes até uma pessoa boa, mas naquele momento, envolvida numa atmosfera psíquica conturbada, nos seus problemas pessoais, e ela age de uma maneira tão irreverente e nós a crucificamos. Tem que ver, analisar por que ela teve essa ação desse jeito. E nós todos somos, como a Aline mesmo colocou, temos que nos perdoar, porque não é todo dia que a gente está numa boa para poder superar tudo com tranquilidade. Tem dia que a gente às vezes faz uma coisa, meu Deus, eu fiz isso. Sim, fiz. Mas a proposta até é sempre procurar cada vez mais compreender o outro, né? Aceitar a limitação do outro, que a verdadeira definição de caridade é deixada pelos Espíritos na pergunta de Kardec, como Jesus via a caridade, é benevolência, indulgência e perdão. Então, para você ser misericordioso, você tem que começar por agir com bondade. Segundo, entender a pessoa como ela é. Ela é. Não tem jeito de você exigir mais dela. Ela é aquele patamar. E terceiro lugar é o perdão. Passa por cima, deixa para lá, caminha para frente, porque toda vez que a gente julga, nós estamos cometendo uma injustiça, porque a gente não consegue ver o outro lado da medalha. E Jesus deixou isso claro, não julgueis, porque na medida que julgardes, sereis julgados. Então, vem mais uma vez falando da importância da misericórdia. Aline, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Isso aí tem que explicar bem isso, porque como uma aflição pode trazer consolo? A gente não está acostumado, não é que nós não estamos acostumados, nós não queremos passar pelos momentos difíceis. Vamos pensar na aflição como aquela dificuldade que aparece na nossa vida. Pode ser aquela dificuldade física, aquela dificuldade financeira, de doença, diversas formas de dificuldade que são as nossas aflições. E como que eu vou então entender essa bem-aventurança? Tudo tem um motivo. Nós precisamos, muitas vezes, nós costumamos nos remeter às encarnações passadas, principalmente quando vemos crianças, né? Nós entendemos, nossa, por que essa criança ela veio com esse tipo de dificuldade, de deficiência? Mas tudo tem um motivo. É a lei, de novo, a gente planta e colhe, mas tudo vai depender da forma como nós vamos passar por essa aflição. Por exemplo, vamos imaginar que a gente é acometido por uma doença. Essa doença, inclusive, às vezes pode estar no nosso plano reencarnatório ou a consequência das nossas ações dessa vida. Às vezes fizemos tão mau uso do nosso corpo, vamos pensar no vício da comida, no vício alimentar. A gente faz, às vezes, um mau uso tão grande, comemos tão errado, que isso vai acabar trazendo uma consequência. A gente não precisa ir na encarnação anterior, mas a gente vai trazer uma consequência, vai trazer uma doença. E eu vou me revoltar? Então, esse é o segredo, eu entender que eu preciso tentar passar da melhor forma possível. Tudo tem uma explicação. A necessidade, a necessidade de eu entender isso, passar por isso, e a minha escolha é, eu vou passar de uma forma revoltada ou eu vou entender e seguir em frente, enfrentar esse problema. E a escolha ela é primordial nesse momento. Então acho que é esse o caminho. Lembrando que dentro da nossa visão espírita não existe injustiça de Deus. Todas as vezes nós estamos passando situação difícil, a proposta divina é educativa. Nós temos que tirar proveito daquela situação. E, via de regra, a gente aprende quase sempre com as coisas difíceis.
As coisas fáceis a gente passa por cima, não valoriza muito. Mas quando são impactantes, aí é que nós vamos tirar proveito. O que eu posso depreender disso? E quantas vezes nós passamos por momentos difíceis e questionamos, mas por quê? Bom, o porquê nós não sabemos, porque precisaria remontar o pretérito e que muitas das vezes a causa está no passado. Mas se eu perguntar para quê, aí eu sei responder. É para a gente evoluir, para a gente crescer, para progredir. Por isso é que quando a gente desencarna, sai do corpo e vai para o mundo espiritual, nós vamos ter acesso a um passado espiritual. E ali nós vamos saber por que nós passamos por aquilo. E Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão, no futuro, consolados. Quando nós chegarmos lá de lá e perguntarmos, mas por que eu passei por isso? Foi uma situação muito difícil, muito complicada. Espera aí, vamos rever um filminho aqui e vai mostrar a nossa vida anterior. Ou melhor dizendo, a nossa experiência anterior no corpo, porque a vida espiritual é única. E aí vai mostrar que nós fizemos tantas absurdidades, que o que nós passamos, que é motivo da aflição, foi muito pouco diante do que nós deveríamos passar, por conta da misericórdia de Deus. E aí nós vamos dizendo, nossa, que legal, eu passei por isso, já saudei, quitei com a minha própria consciência e ainda aprendi a ter mais paciência, a ter mais tolerância, a ter mais abnegação, mais indulgência. Então foi ótimo. Quem está do lado vai dizer assim, nossa, você sofreu e achou ótimo? Acontece que eu não entendi o que eu estava passando e o porquê. Agora eu sei e achei que ainda foi muito pouco o sofrimento. Então veja, o consolo vem futuramente quando nós soubermos que o sofrimento é para a gente aprender e ainda mais saudar débitos do passado. Aline, o Sermão do Monte é muito extenso para a gente estar comentando, né? Mas vamos finalizar com um tópico, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que você pode falar para nós rapidamente? Eu vou fazer uma diferenciação muito rápida entre ser pacífico e pacificador. O ser pacífico é aquela pessoa que ela não quer mais fazer o mal. Ela não se conforma com aquelas situações, ela já quer fazer o bem. Mas o ser pacificador exige uma ação da nossa parte. Então, eu vou ter que agir para começar a fazer o bem. Exige efetivamente muito mais de nós. Por isso que ele está lá no final das bem-aventuranças, porque eu vou ser pacífico, eu não vou mais fazer o mal, mas agora eu preciso começar a fazer o bem. É o pacificador. Ele vai ser aquele ator social que vai promover as mudanças. Efetivamente, ele vai vir para dar o exemplo e fazer as boas ações, deixar esses exemplos. Acho que é isso. Que lindo! Nós temos que encerrar o programa, embora eu gostaria imensamente de continuar conversando com você. Talvez a gente volte aqui para dar continuidade, né? Porque o Sermão do Monte ele é muito extenso, sim, mas vale a pena, como a Aline disse logo no comecinho, tem que estudar. O Sermão do Monte é um roteiro e ele é universal, ele é para todo mundo, independente de caste, de religião, de formação ideológica. O Sermão do Monte veio para ficar. As palavras de vida eterna, as palavras do Cristo não vão passar. E ele veio exatamente para explicar para nós tudo isso que a gente às vezes questiona e não entende. E a partir daí nós vamos nos transformar, nós vamos mudar. Que esta é a proposta divina. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas obras e possam glorificar nosso Pai que está nos céus. A glória de Deus é a nossa transformação. E a nossa transformação é a maior obra que existe. Não queira substituir a criatura naquilo que lhe compete. Ela tem que se mudar. Agora, você mudando, você pode induzir as outras pessoas a se mudarem. E o Sermão do Monte é um senhor recado. Então, um grande abraço a todos e até a semana que vem com o novo Papo do Bem.